Hoje vamos explorar o Salmo 1, um dos salmos mais inspiradores da Bíblia. Esse salmo fala sobre a felicidade verdadeira e a bênção de seguir os caminhos de Deus. Aqui, aprendemos sobre a diferença entre o justo e o ímpio, e como aqueles que buscam a Deus são comparados a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, sempre florescendo e prosperando. Prepare-se para se inspirar com essa mensagem que mostra o valor de andar com Deus em todos os momentos da vida. Vamos agora. A oração do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos entender cada versículo desse salmo. Prepare-se. Esse salmo vai transformar a sua vida. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, o salmo começa com uma promessa de felicidade, bem-aventurança, para quem evita seguir o caminho dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios significa não seguir conselhos ou práticas que vão contra os ensinamentos de Deus. Não se deter no caminho dos pecadores implica não adotar estilos de vida que levam ao pecado. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa não se associar com aqueles que desprezam as coisas sagradas, que zombam ou desrespeitam o que é justo. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui vemos que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que se delicia nas leis de Deus e passa tempo meditando nelas, permitindo que elas guiem seus pensamentos e ações. Meditar de dia e de noite reflete uma dedicação contínua e intencional aos ensinamentos divinos, colocando-os no centro da vida. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse versículo compara a pessoa justa a uma árvore plantada junto a águas abundantes, que sustenta sua vida e prosperidade. Assim como a árvore, a pessoa que segue os caminhos de Deus tem uma fonte constante de sustento e força. Dá o seu fruto na estação própria significa que a pessoa será produtiva e frutífera em seu tempo certo, e suas folhas não caem, sugere vitalidade constante. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Em contraste com os justos, os ímpios são comparados à moinha, o farelo que sobra após a colheita e que é facilmente levado pelo vento. Isso simboliza uma vida instável, sem raízes ou propósito, que é facilmente dispersa. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não permanecerão firmes no julgamento de Deus, pois suas vidas e escolhas os afastam do caminho da justiça. Não subsistirão no juízo significa que eles não terão um lugar de honra diante de Deus. E nem os pecadores na congregação dos justos, indica que eles não estarão na presença de Deus entre os que são fiéis. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O último versículo nos diz que Deus conhece e cuida do caminho dos justos, assegurando que eles estarão sob sua proteção e orientação. Mas, quanto aos ímpios, o caminho que eles escolheram leva à destruição e à perda. Esse salmo nos ensina a escolher com cuidado o caminho que seguimos, focando-nos em Deus e em seus ensinamentos para prosperar espiritualmente. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Se gostou, deixe um amém nos comentários.